Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa live da Consciência Negra de hoje. É um prazer estar falando com vocês sobre essa semana tão importante para a gente. Dar aqui as boas-vindas ao nosso aluno Jerônimo, ao Sebastião Ferreira, nosso convidado de hoje, e ao Edson Júnior. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Uma boa noite. Vamos aguardar aí o pessoal conectar na nossa live para a gente dar prosseguimento, tá certo? Só informar, né, que essa live de hoje é um projeto de interação do ProBESC 2020, tá certo? Projeto coordenado por professora Adriele, professora Noara e pelo professor Hélio, tá bom? Aqui o pessoal já chegando aqui conosco nos comentários. Boa noite, professora Adriele. Bem, enquanto o pessoal está chegando, a gente vai se apresentando, né? Passar a palavra aí para Jerônimo, e aí os demais convidados vão se apresentando, tá bom? Vai lá, Jerônimo, é com você. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Jerônimo, sou graduando em Ciências Biológicas aqui do IFPB Campus Princesa Isabel, e é um prazer estar aqui como mediador dessa live. É um assunto muito bem interessante, e é isso. Boa noite a todos e todas. Eu sou Sebastião, normalmente aqueles mais próximos me chamam de professor Sebastião, né? E é gratificante estar aqui com vocês, né? E isso, para mim, é até um ineditismo, porque é a primeira vez que eu falo para o meu estado, né? Eu sou paraibano, né? A gente, pela fisionomia do Jerônimo, a gente vê como somos semelhantes, né? Então, sou paraibano, de uma cidadezinha chamada Pilar, às margens do rio, da Paraíba, né? E é realmente um prazer a gente estar aqui, tá certo, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Sabia não, Sebastião. Boa noite a todos e todas. Eu me chamo Edson, sou professor de língua portuguesa e para mim é uma satisfação imensa participar desse debate com vocês, tá certo? Gostaria de agradecer inicialmente ao IFPB, Campus Princesa Isabel, né, na pessoa da professora Adriele, da professora Noara e do professor Hélio, tá certo? Eu acho que é muito pontual esse espaço para que a gente possa debater questões tão pontuais quanto a consciência negra, né? Então, espero que seja um momento de muita aprendizagem, tá certo? De muitos frutos, que a gente consiga, de fato, produzir um debate muito profícuo. Beleza, então. Então, apresentações feitas. A gente aí já está com o pessoal aqui interagindo conosco, né? A Juliana. Boa noite, Juliana. Seja bem-vinda, viu? E é isso. Caramba, a conexão de Jerônimo caiu. Bem, só falando um pouco, né, dos projetos de extensão que está sendo desenvolvido, principalmente em parceria com a comunidade quilombola da Carvalhada, a gente conta com o Tecendo Neabi, que é o professor Hélio, que está à frente, né? A Literatura em que me enxergo, que é a professora Noara, né, que está à frente. Inclusive, hoje a gente estava conversando, né, sobre a importância dessas ações para as comunidades, né? E isso a gente nos deixa muito gratificante, né, na questão da extensão, o protagonismo também das comunidades, a questão da cultura, da vivência da cultura, né? E é isso, a gente segue dando todo esse apoio para essas ações. A gente acredita que é muito importante tanto para o IF como para os alunos, como para a comunidade também, que nos ajuda na interação dessas atividades, né? Também registrar aqui a presença do professor Ivan, né? Valeu, professor, pela presença. Priscila, seja bem-vinda, Priscila. Enfim, é muito gratificante, né? E é isso, acho que Jerônimo, deixa eu ver aqui, acho que Jerônimo teve um pequeno probleminha aqui na conexão.
Deixa eu ver aqui. Espera, gerando um retorno aqui. Edson, professor Sebastião, vocês querem dar alguma palavrinha, alguma coisa nesse momento introdutório para os nossos amigos aqui que estão nos assistindo? Certo. Vamos começar, pessoal. Eu começo puxando essa discussão. Eu gostei muito do convite, eu agradeço ao professor Edson, agradeço a Adriele e agradeço o IF da Paraíba, né? E é muito pertinente esse debate nesse momento. E a minha discussão, ela vai partir do chão da escola, tá certo? Vai partir das experiências práticas que é desenvolvida por mim nas escolas onde eu trabalho, nos municípios onde eu trabalho, né? Mas, inicialmente, essa questão do mês da consciência negra, a gente precisa ampliar esse debate, né, além do mês. Mas na escola, o que a gente começa inicialmente ouvindo é por que o termo consciência negra, né? Então, muitas vezes, o próprio aluno discute isso, professor, por que não tem o mês da consciência negra? E aí, na nossa fala lá para os estudantes, a gente começa a dizer que é o mesmo motivo porque não existe o dia do orgulho hétero. Tá certo? É o mesmo motivo porque quem tem o poder dominante, quem tem o espaço midiático, quem frequenta o espaço de poder, que tem os privilégios, tá certo? Já está ali estabelecido, e essa consciência para os movimentos minoritários, por exemplo, o dia do orgulho LGBT, é porque eles precisam ainda de terceiros incluídos. Então, quando a gente tem o dia da consciência negra, o mês da consciência negra, porque é um mês de luta, é um mês de debate, é um mês de reflexão, é um mês de colocar os militantes, os pesquisadores, os interessados nessa pauta, a sociedade civil, as comunidades, né, para a gente conversar sobre isso, sobre que consciência negra é essa, né? Então, o debate parte daí, tá certo? Mas, inicialmente, esse resgate deve ser histórico. A luta do negro é, acima de tudo, uma luta pela educação. Né? A gente tem um atraso educacional muito grande, né? No processo histórico, veja que era proibido ao negro frequentar a escola. É bom que se diga isso, né? Ainda no período de 1854, era proibido o negro frequentar a escola. E antes de ocorrer a abolição legal, em 1888, ao negro é destinado o estudo à escola noturna. Se tivesse professor voluntário para isso. Então, assim, quando a gente vai discutir a questão da consciência negra e vai discutir o reflexo do período da escravidão, no pós-escravidão, é a luta por educação, né? É a luta por educação. Então, se a primeira porta de entrada para o afrodescendente no Brasil República, era a escola noturna. Então, se antes era proibido, quando ele começou a ter acesso a isso, era a escola noturna e me parece que continua até hoje. A classe trabalhadora, majoritariamente formada por pessoas não brancas, elas frequentam as aulas noturnas porque a primeira necessidade deles é trabalhar. Né? Então, veja que ainda é uma questão bastante atual. E aí, quando aquela massa negra, né, é liberta, né, a gente muitas vezes vê no livro histórico como se isso simplesmente fosse algo mágico. Vem a princesa Isabel, decreta aquela lei e está tudo certo, sem levar em consideração as lutas, as resistências, o aquilombamento, né, o aborto planejado com essa intenção, né, o assassinato mesmo dos donos de escravos, as fugas, né, eram muitas as estratégias de resistência que no livro didático, que nas conversas foram visibilizados, né? É como simplesmente a abolição começasse em 1888, né? Mais uma vez, tirando o protagonismo do homem e da mulher negra, guerreiro e resistente, que estavam escravizados. A situação de escravo não era uma condição dada e pronta, né? Então, é preciso que se diga isso. 13 de maio foi ressignificado para 20 de novembro, tá certo? E aí, isso traz essa questão
do Dia da Consciência Negra, da memória zumbi, memória andara e memória aqueles que vieram antes de nós. Né? E o marco legal importante aqui, a gente tem a minha experiência como biólogo, o mediador também é biólogo, e a gente, enquanto biólogo, muitas vezes, quando vai discutir a questão racial, né, muitas pessoas dizem, mas isso é uma questão para o historiador, para o geógrafo, né, para a literatura, enquanto o marco legal, né, de uma política antirracista, que é esse o foco que eu quero trabalhar aqui, é a Lei 10.369. Então, a gente se fala hoje em educação antirracista, e essa educação ela é construída a partir desse marco legal, que é a Lei 10.369, a lei também que foi modificada para incluir as necessidades e o empoderamento do povo indígena, né? Que é a Lei 11.645 de 2008. Então, assim, esses documentos, eles precisam ser o marco para o professor que quer trabalhar essas questões em sala de aula, é se apropriar desse documento, tá? Não só essas duas leis, mas também o que veio antes dela, que é o PCM de pluralidade. Então, assim, no mês da consciência negra, a gente percebe que a gente tem que discutir essa temática, mas a gente tem que discutir uma escola democrática. E uma escola democrática passa por uma educação inclusiva. E uma educação inclusiva, ela é possível a partir de uma educação pautada nos direitos humanos. Não é só a pauta do homem e da mulher negra. É a pauta também, que temos que deixar claro, de uma pedagogia antimachista, de uma pedagogia democrática, portanto, anti-autoritária. Então, assim, para eu discutir educação e negritude, primeiramente tem que discutir direitos humanos e cidadania. Eu tenho que incluir o LGBT que está sendo morto e violentado, né, que a grande maioria aí, a escolaridade fica lá no ensino fundamental. Se existe uma diferença na escolaridade entre brancos e negros, que varia aí de 2 a 4 anos, imaginem nas comunidades, né, e as populações historicamente marginalizadas por questões de raça, de classe ou de etnia. Então, assim, essa discussão da consciência negra é muito ampla, e aí inclui o tema que a gente está sendo debatido aqui, de uma educação para todos. Uma educação para todos é uma educação plural, é uma educação voltada e pautada pela cidadania, pela autonomia, que é aquilo que Paulo Freire fala, pelo protagonismo, pelos sujeitos que deixaram de ser objetos. E aí, a partir desse marco legal, né, que a gente vai puxar o debate aqui com vocês. Beleza, professor. Muito boa sua explanação, né? Muito importante. O pessoal aqui interagindo no chat, né? Falando da importância, né? Da abordagem dessa lei. Gerônimo, você quer fazer a sua intervenção agora ou passa a palavra para Edson? Gerônimo, você me ouve? Acho que deu algum probleminha na conexão dele. Eu vou aproveitar o espaço para poder fazer minhas colocações também, né? Eu queria agradecer ao meu colega professor Sebastião pelas palavras dele e chama muita atenção quando ele ressalta essa importância de você introduzir um discurso interseccional, né? A gente, quando chega esse mês da consciência negra, o mês de novembro, recebe muito convite para fazer algumas discussões, para fazer algumas apresentações, para levantar algumas bandeiras. E muitas vezes a gente esquece que o discurso racial ele tem que ser atrelado também ao discurso social e também ao discurso de gênero, porque não vai adiantar, Sebastião, a gente está fazendo a nossa frente aqui na parte racial e está discriminando a mulher porque ela é mulher, né? E discriminar o homossexual por ele ter uma orientação sexual diferente da heteronormativa. E a gente tem uma visão capitalista de mundo, né? Então, esse é o chamado discurso interseccional, onde a questão racial ela tem que estar casada com esses 3 elementos, porque se não for assim, a gente vai estar dando murro em ponta de faca. A gente não vai, de fato, estar contribuindo para uma discussão antirracista, tá certo? Então, assim, na minha fala, igualmente a Sebastião, eu vou me pautar muito em relação à educação, porque eu sou professor, sou militante da causa negra através da educação.
Então, eu vou tentar condensar, já que o tempo é curto, né, e vai ter também um outro momento com outros professores de biologia, eu vou condensar a minha fala, né, entre o meu passado, a minha trajetória passado, presente e futuro, em relação ao meu pertencimento racial enquanto negro, tá certo? E aí, nesse contexto, eu vou destacar uma coisa muito importante, que é a identidade. Quando a gente fala de questões raciais, o tema principal, um dos principais, já que é um tema muito amplo, é a questão da identidade. E aí a temática, o título do projeto que vocês vêm trabalhando no IFPB, que é a literatura em que me enxergo. Eu achei uma sacada perfeita, porque estamos num momento em que precisamos de referenciais para a gente desconstruir o racismo desde a infância, né, até a fase adulta, até, né, todo momento da nossa existência, tá certo? E aí eu me vejo muito, né, nisso, porque eu particularmente passei a me enxergar como negro através de uma literatura musical. Eu sou muito musical, tá certo? Apesar de não ser músico como o Jerônimo mas eu gosto bastante da música. E eu passei a me enxergar como negro ainda na minha adolescência através da música dos Racionais MCs. Para mim foi muito impactante, eu sempre relato isso. Eu trouxe isso, inclusive, na minha pesquisa de mestrado, né, do quanto isso me ajudou a abrir a mente para certas questões que estavam ali na minha frente e eu não conseguia enxergar, tá certo? E hoje à tarde, a gente teve uma discussão muito importante, uma roda de conversas, onde a gente apresentou algumas personalidades da região do Sertão, da Paraíba e Pernambuco, como Moacir Santos, como Luiz Gonzaga, para que os alunos se identificassem em alguma daquelas personagens e, a partir daquilo, passassem a questionar, tá certo, o seu pertencimento racial e social, certo? E aí, como eu disse a vocês, eu me descobri negro. Isso é um questionamento importante que eu convido vocês a fazer essa reflexão, né? Em que momento vocês se enxergaram como negros? Se é que vocês se enxergam como negros, né? Então, pense um pouco sobre isso aí, que isso é uma questão muito importante. Pode parecer simplória, mas isso é muito relevante. Então, eu me descobri negro, como eu falei, na adolescência, através de algumas músicas que me despertaram para isso, mas eu só incrementei essa discussão racial na minha profissão e no meu contexto social quando, e aí o professor amigo Sebastião, ele é muito responsável por isso, quando numa discussão, nesse mês de novembro, lá no município de Barreiros, onde nós atuamos como professores lá, o professor ele fez uma discussão como essa, só que presencial, para a gente falar um pouco sobre a questão da consciência negra. E aí, naquele momento, eu apresentei alguns dados que eu não tinha sistematizado, mas que eu conhecia pelas minhas vivências, né? E assim, eu vi o quanto aquilo foi impactante, tanto para mim, tanto para quem estava presente lá. E aquilo ali, para mim, me tocou de uma forma que eu percebi que havia uma potencialidade ali a ser explorada. Porque até então eu conhecia algumas questões, né, a complexidade da questão racial, mas eu não incrementava, não levava aquilo para a sala de aula. E Sebastião, ele tinha essa atuação já muito amadurecida, e através desse exemplo dele eu consegui levar também isso para a minha prática pedagógica. Eu digo, não, vou começar a pesquisar, porque eu pude perceber que aqui é um campo que eu posso explorar bastante e posso também dar minha contribuição. E aí também eu sou professor do município de Pojuca, que é no litoral sul de Pernambuco, né, onde tem a famosa praia de Porto de Galinhas, creio que vocês conheçam. E aí eu comecei a fazer algumas pesquisas e pude perceber a riqueza historiográfica que aquela localidade trazia em relação ao percurso do povo negro, tá certo? Porque a antiga praia de Porto de Galinhas, que antes era Porto Rico, era um local que se vê de desembarque de escravizados, né? Então, assim, por volta do século XVIII, os ingleses proibiram o tráfico negreiro, né? Eles queriam incentivar a questão do comércio, da Revolução Industrial que estava surgindo já. Então, ele queria incentivar cada vez mais a mão de obra paga. E aí ele proibiu esse tráfico negreiro, só que o povo brasileiro é muito criativo e eles criaram um método para burlar esse impedimento, né? Que era carregar os escravizados no subsolo e em cima trazer galinhas de Angola.
E aí, quando esses navios negreiros atracavam aqui na praia de Porto de Galinhas, eles diziam o código, né? Tem galinha de Angola no porto. E aí, por isso que ficou no Porto de Galinhas. Então, assim, isso aí é só uma história, dentre muitas outras que a gente pode ter, não só em Pojuca, como também em toda a região do Litoral Sul, no município de Barreiros, de Rio Formoso, de onde eu sou natural, no Cabo, em toda a extensão da Mata Sul Canavieira. Eu digo, não, então eu vou aproveitar isso aqui e vou levar isso aqui para a sala de aula. Porque se eu percebia tudo isso, eu também entendi, eu percebia uma situação muito contrastante. Eu chegava em sala de aula, eu via que tinha uma população predominantemente negra no fenótipo, mas que não tinha consciência disso. E aí eu pegava, por exemplo, os dados do IBGE de 2010, que foi o último oficial, e via que a população, em sua maioria, se reconhecia como parda. Ah, mas e pardo não é negro? Para o movimento negro, pardo e negro estão na mesma categoria. Mas aí há uma situação complexa a se discutir. Quando a pessoa é negra e diz que é parda, ela está escondendo todo um contexto racista internalizado que muitas vezes ela não compreende, né? Porque a palavra negro, ao longo da história, ela adquiriu um tom muito pejorativo. Tudo que é ruim, né, foi associado ao negro. Então, são questões que a gente precisava discutir em sala de aula. E aí, através da minha atuação enquanto docente, eu levei essa discussão para a sala de aula e comecei a rascunhar projetos, né, como vocês vêm fazendo, né, projeto de extensão, só que o meu era projeto interno na escola, e através desses projetos a gente visitava alguns lugares, como alguns museus, para discutir essas questões fora do ambiente escolar também, né? A gente foi para alguns quilombos e foi amadurecendo a escrita, foi amadurecendo até virar um pré-projeto de mestrado, que conseguimos submeter, conseguimos a aprovação, e no ano passado eu consegui a conclusão desse projeto, fazendo uma atuação na escola onde eu atuo. E aí foi muito importante porque eu pude envolver toda a comunidade escolar, interna e externa, a escola, tá certo? E fazendo justamente uma pegada como vocês fazem, levando possibilidades para que esses estudantes, eles fizessem uma reflexão sobre a literatura em que eles se enxergam, a música em que eles se enxergam, né? A personalidade que ele pode se enxergar, trazendo referenciais locais, nacionais e internacionais, para que eles pudessem fazer as reflexões e reconstruir a sua identidade. E aí a gente teve bons resultados, porque no ano de 2018, que foi um ano que nós aplicamos essa pesquisa, né, que teve financiamento pela prefeitura, a prefeitura disponibilizou um edital de projetos que prometia um financiamento, e aí submetemos a esse edital, conseguimos a aprovação e conseguimos o recurso, né, que possibilitou que a gente aplicasse isso de uma maneira mais interessante. Mas isso não quer dizer que, sem recurso, a gente também não consegue fazer essa discussão. A gente consegue sim, né? Mas aí com recurso, obviamente, que é melhor, né? E aí, os resultados que conseguimos obter ao longo desse ano de 2018, nessa aplicação, foi perceber que os alunos se assumiam como negros. E isso ia desde o cabelo, que era alisado, que passou a ser assumido como cacho, até quando chega, por exemplo, nas provas externas, né, lá do SAEP, do SAED, né, da Prova Brasil, pergunta lá qual a sua raça, e o aluno colocar, eu sou negro. Então, assim, isso, né, é um passo muito importante, porque cada um de nós precisa levar essa discussão adiante e fazer essa reflexão para que a gente consiga conquistar cada vez mais essa libertação mental das pessoas, né? O racismo estrutural, ele é algo que está aí, né, que está presente em todos os lugares, inclusive dentro de nós mesmos. É difícil você hoje dizer assim, mas eu não sou racista. Eu, particularmente, né, tenho um amigo negro, até namorei uma negra ou um negro, isso para mim não existe. Não caia nessa conversa não, porque esse caminho aí é um caminho muito perigoso, muito simplista, né? E a situação é muito mais complexa, né? Então, assim, o movimento de você estar fazendo uma reflexão a respeito das questões raciais é um movimento a todo instante. Não só no mês de novembro, que é o mês que o movimento negro instituiu como o mês da consciência negra pela morte de Zumbi dos Palmares em 20 de novembro, mas a todo momento, certo? Essa acho que já é a terceira ou quarta discussão que eu participo com o IFPB, e por isso que eu parabenizo mais uma vez vocês que fazem o IFPB, os professores, os estudantes, a gestão,
né? Porque a gente pode perceber que é um trabalho feito ao longo de todo o ano. Não é só você levar uma discussão e represar no mês de novembro e pensar que discutir a questão do negro é só trabalhar naquele mês pontual para, como o Sebastião até falou, né, para dizer que cumpriu a Lei 10.000. Né? A gente tem uma lei que nos garante a possibilidade da atuação pedagógica, mas a gente pode ir e precisa ir além dessa lei. Né? A lei é só para dizer assim, olha, o trabalho ele é legítimo e ele tem que acontecer. Apesar que os governos atuais, os mais recentes, eles tiraram essa obrigatoriedade, né? Mas aí a gente, enquanto militante da educação pública, a gente luta para que esse trabalho ele não acabe, né? Até porque cada vez mais a gente vem percebendo na sociedade o quanto esse debate ele é importante. A gente teve agora há pouco a morte do George Floyd lá nos Estados Unidos, né, que despertou uma onda de discussões e de debates em torno da questão do racismo estrutural, até comparando como que é o racismo no Brasil e o racismo em outros países. No Brasil, né, até trazendo uma fala dos Racionais MCs, que é o meu grupo referência, eles falam o seguinte: no meu país, o preconceito é eficaz. Te cumprimentam na frente, te dão um tiro por trás. Então, essa é a grande diferença do racismo praticado aqui no nosso país para o racismo americano, norte-americano, porque lá eles são declaradamente racistas. Né? Não está na Constituição que ser racista lá é crime. Ele pode simplesmente proferir algumas ofensas que a Constituição deles dá essa possibilidade. E no Brasil, não. No Brasil, a gente teve uma anomalia conceitual chamada democracia racial, né, que propagou a ideia de que o Brasil ele é um país onde as raças se misturam naturalmente. Onde o branco convive naturalmente com o negro, com o indígena, com o oriental, né? E aí Sebastião ele trouxe uma situação muito importante. E os estupros que aconteceram, né? No tempo das casas grandes, das senzalas, foram uma harmonia ou foi um convívio forçado, né? Então, assim, são muitas questões. Se a gente for debater aqui, a gente vai se aprofundar, né? Mas eu particularmente fico muito feliz em ter esse espaço aqui, tá certo? Em aprofundar com vocês essas discussões, tá certo? Eu agradeço, né, pelo espaço, né? Vou passar a palavra para o meu amigo Sebastião e fico aqui disponível para poder debater mais e contribuir mais com vocês. Obrigado. E interessante, Edson, quando você traz essa questão, a lei que foi implantada no Brasil, a lei existe, mas a lei ela tem que ser efetivada a partir também de uma vontade política. Então, as escolas, muitas vezes, elas são omissas, as instituições são omissas em relação à implementação da lei, e é uma das questões, até que foi levantada aqui, o que fazer, né, para esse enfrentamento mais efetivo, tanto para a questão racial quanto para a questão da desigualdade social, é buscar o conhecimento. Então, o conhecimento ele é libertador, né? Você lê um livro que você se enxerga e você vê ali naquele livro, naquela literatura, a sua dor, isso faz você ter um choque de realidade. Existe um livro que me impactou muito na questão da formação racial, que é um livro que não é nem muito citado. É um livro de Nelson Rodrigues chamado Anjo Negro, né? E engraçado que ele, usando o tom da ironia, ele cria um personagem negro, um médico. Então, veja, num país que tem uma organização racista que é reconhecida pelo Brasil. Então, quando o Brasil cria o Estatuto da Igualdade Racial, né, a Constituição Cidadã de 1888 mostra na letra da lei a necessidade da gente ser considerado igual perante a lei, independente de raça, de credo, de sexo, é porque antes a gente estava com uma dificuldade muito grande. E essa dificuldade muito grande vem do racismo científico. E ainda tem muita gente que acha que o racismo científico acabou. Né? É consenso hoje que raça, no conceito biológico, não é uma só, somos humanos, mas a raça, no sentido étnico-cultural, são as nossas identidades, né? As nossas diferenças no sentido da cultura, da religiosidade, e onde um racismo se apresenta mais, se não na religiosidade, com a intolerância religiosa. Né? Onde o racismo se apresenta mais, se não no genocídio da população negra, no encarceramento em massa. Né? Então, a gente tem aí dados que dizem que quase 84% dos homicídios, né, a vítima é preta. Né? O encarceramento é muito forte. E aí, aquilo que o racional fala, que minha mãe disse para eu me esforçar 2 vezes mais do que o outro, eu digo que tem que se esforçar 5 vezes mais. Então, assim, hoje,
prova de que esse racismo ainda é muito forte. Hoje não é mais medindo o teu crânio para determinar a tua inteligência. Hoje não é mais fazendo exageros nas tuas formas anatômicas para zombar. Hoje não é mais tendo um zoológico humano. Hoje não é mais analisando e te chamando de primitivo e dizendo que tu não tinha alma para poder te coisificar, sem ter uma consciência pesada do que tu ia para o inferno. Então, na verdade, existia todo um sistema para manter um racismo que passava até para uma teologia. Né? Então, tudo isso deve ser ressignificado hoje. Sabe? Então, assim, a gente precisa entender que esse branquecimento no Brasil foi intencional, né? A gente não faz uma reforma agrária no Brasil, mas dá política de cota para os estrangeiros que vêm para cá trabalhar com a intenção de embranquecer essa população. Ô, Sebastião, e onde você vê hoje muito evidente o racismo? Faça aquilo que eu chamo do teste do pescoço, vá em ambientes privilegiados, onde você não se enxerga em situações de poder, onde você, enquanto um homem negro que está participando, né, de um território, onde você está num espaço de poder, onde majoritariamente o branco está presente e o preto está limpando o chão, abrindo a porta e atrás do balcão. Vá num hospital onde os médicos são brancos, os enfermeiros são brancos, mas aí quem vem passar o pano no chão é preto. Quem vem trazendo e empurrando o carrinho com comida é preto. Então, assim, nos espaços de poder hoje, a gente tem estatística que diz que na pós-graduação a gente não passa de 16%. Como mudar isso? Buscando conhecimento. Trazendo para a sua prática pedagógica, sabe, professor Edson? Aquilo que lhe despertou. É aquilo que dá sentido ao currículo. Então, se eu sou um professor de matemática, eu vou trabalhar mandala, eu vou trabalhar etnomatemática, né? Eu vou fazer uma feira de negritude no sentido de valorizar a diversidade que tem na minha escola, né? E a menina que tem aquele cabelo que ela acha que é feio, que é duro, né? Ela vai saber que cabelo cacheado é diferente de cabelo crespo, de que ela pode ter uma pigmentação branca, mas ela tem os traços negroides, e que muitas vezes ela não se aceita a isso. Né? Na minha militância lá em Sirinhaém, né, na Escola Centro Educacional Cristo Redentor, Sirinhaém é uma cidade aqui da Mata Sul pernambucana, né? Então, em Barreiro também, eu vejo relatos de muita dor. Pessoas, por exemplo, que têm os traços finos, o cabelo bem liso, tá? Mas o lábio e o nariz é grosso. Né? Ou o contrário, o cabelo bem liso, lábios finos, nariz fino, a pele bem preta. E aí ela disse para mim, professor, a partir de uma dinâmica de grupo, o que eu queria era ser branca. Então, aquele personagem Ismael, lá do livro de Nelson Rodrigues, que era um negro rico de uma sociedade racista, ele via na amada dele, a branca, o objeto de desejo dele, que não era a mulher, era a brancura. Então, quando a gente, enquanto militante, pesquisador, a gente fala de branquitude, a gente não está falando do branco, a gente está falando de um sistema de homens héteros ricos. Eu, enquanto um homem preto cis, eu tenho que saber onde é que eu estou me colocado. Eu estou me colocado no sujeito de classe média, onde eu sou confundido com o zelador, com o instalador de antena. É o pedreiro que veio trabalhar aqui. Então, a minha esposa, que é assistente social, é uma mulher preta, porque eu acredito que na militância também o amor é um ato político, assim como o cabelo. Quando você se encrespa, você atrai o olhar do racista sobre o seu cabelo, eles querem tocar, eles querem chamar de sujo o teu cabelo, e você tem que dizer, tira a mão do meu cabelo é meu. Eu permito quem toca no meu cabelo pode ser crespo, pode ser liso, pode ser pintado, pode ser raspado, o cabelo é meu, mas isso atrai um olhar quando você crespa seu cabelo. Então, Edson, professor Edson, quando a gente é pardo, então, enquanto sujeito de classe média, a gente é tolerado e sofre uma pressão para embranquecer. Então, se eu sou negro, estou no espaço de poder das classes médias, e eu olho para os lados e só me vejo eu ali, ou a minha família no hotel, por exemplo, isso é uma evidência do racismo que deve ser enfrentado por todos. A luta racial não é uma luta só do negro. O branco aqui, eu faço uma questão de ressaltar, o branco que busca lutar ao nosso lado, ele é branco, é antirracista. E o branco ser antirracista é, acima de tudo, um dever. Porque a herança de uma sociedade escravocrata, quem herdou? Quem é o herdeiro? Ah, mas eu não tenho culpa do passado, mas o Estado tem. E aí o Estado faz lei de reparação. E aí é interessante, né? A gente vê a questão das cotas raciais. Eu sou daquela geração anterior às cotas. E você que já está chegando na universidade hoje, e que já vê a universidade mais diversa, houve uma luta
por trás. Veja que os núcleos de estudo, né, da africanidade e dos saberes indígenas, isso ainda é uma luta nos espaços acadêmicos. Então, você chegar na graduação não é ter paz. Você chegar na pós-graduação é você chegar na época que eu entrei na universidade, onde as pessoas tinham medo de mim, porque ali não foi pensado para mim. Então, chegar na universidade antes da cota não faz eu ter o discurso meritocrático de, olha aí, você não conseguiu, mas Joaquim Barbosa também conseguiu, o único preto no STF. A meritocracia garante isso, usar a exceção como regra. Então, enfrentar o racismo é buscar conhecimento. Conhecimento é libertação. É você que está falando para o seu aluno do EJA sobre nutrição, numa turma de EJA, você falando sobre nutrição e não trazer Carolina Maria de Jesus, que toda a existência dela foi em busca do que comer. O livro todo, a narrativa é buscar o tempo todo uma forma de saciar a inquietação do estômago dela e das filhas. Traga essa autora para sua aula de biologia. Fale de Josué de Castro. Leve a música do paraibano Chico César, que fala da mãe, lavadeira. A maioria dos pretos são criados por mães abandonadas. Então, fale do feminicídio. Eduque o homem preto a amar a sua preta. O feminicídio, muitas vezes, ele ocorre porque a gente não puxa uma discussão sobre o amor. Se ame. Quando você se ama, você reconhece a preta como seu objeto do amor. Mas quando você não se ama, ela vira objeto. E você, mesmo sendo preto, é mais um sujeito a reproduzir violência. Então, não adianta a gente simplesmente colocar a questão racial como questão de classe. Tá? Há um certo jogador brasileiro que ele disse categoricamente na imprensa nacional que ele nunca sofreu racismo porque ele não era negro, até chamarem ele de macaco. Então, esse choque de tornar-se negro, para ele teve que ser em outra realidade, uma outra cultura. Então, numa sociedade onde o índice de cirurgia para o nariz é muito forte, onde a progressiva, o alisamento, às vezes causa queimadura de 3º grau na menina pobre que quer alisar o cabelo dela. Ela quer se embranquecer e se automutila. Então, passa pela biologia, passa pela matemática, sim. A lei fala da obrigatoriedade, que aí já está uma discussão aí, para a história, para a literatura e para a arte. Mas é uma discussão de todas as disciplinas. Todas as disciplinas têm o que falar, tá certo? Para promover inclusão e diversidade. Então, o racismo no Brasil, ele tem uma nuance de que ninguém se assume racista. Ninguém se diz racista, tá certo? Mas você não se precisa preocupar com isso. Você precisa saber quem você é, né? A polícia sempre sabe quem é o suspeito. Sabe? Sebastião? À vontade. Só para fazer uma ligação com essa sua fala das leituras, e eu acabei esquecendo de falar no início da nossa live, mas que vem bem agora, nesse momento, e um dos projetos de extensão que trabalha no Quilombo, né, nos nossos quilombos aqui, do projeto da professora Noara, o título do projeto é A Leitura que Liberta, a Constituição do Sujeito Leitor em Quilombos. Então, isso vem muito bem agora. E, diante disso, acredito que também já, nesse tempo também que estava falando, já respondeu uma pergunta aqui de uma das nossas, Josiane, né, que está acompanhando nossa live aqui, falou assim: professor Sebastião, qual a estratégia eficaz para combater a desigualdade racial e social na educação, onde os governantes não investem em nenhuma política nesta temática? Acredito que vai nesse caminho aí que você está explanando, não é isso? Está respondida com a ressalva de que ainda se faz necessárias as organizações negras, tá certo? Então, as frentes negras, o teatro experimental negro, hoje a gente chama de aquilombamento, a gente precisa se juntar, a gente precisa fortalecer os movimentos negros, tá certo? A cultura hip-hop precisa entrar na escola, por exemplo, na Mata Sul pernambucana, o hip-hop é muito forte, mas a gente ainda tem dificuldade de trazer ele para dentro da escola, e eu acredito que isso é uma questão nacional, né? A gente olha para a Europa, a academia, a epistemologia eurocêntrica, né? Agora que a gente está se voltando para a África, e eu pergunto,
Onde surgiu a espécie humana? Onde é o berço da humanidade? Né? Onde é o nosso paraíso terrestre, segundo a ciência, se não a África, né? As pesquisas demonstram que os primeiros fósseis humanos surgem na África, e ciência não é opinião, é método científico que você só discorda quando você consegue refutar usando a mesma metodologia, sabe? Então, assim, o berço da África, será que eu tive que assistir uma animação chamada Príncipe do Egito para saber que o Egito era negro? Então, por que negar a gente esse conhecimento? Por que falar que aí naquele período entre transição, entre abolição, né, e naquele finalzinho, no comecinho da República, um engenheiro negro se destacou mundialmente, né, que é o André Rebouças? Por que isso não consta no livro? Por que nós não nos enxergamos no currículo? Sabe? Mas, assim, essa questão também, eu não sei se vocês lembram do movimento chamado Movimento de Negritude, que surge na década de 80, 90, dizendo negro é lindo, 100% negro, negra cor. Tem até um grupo chamado Negritude Junho. Eles precisavam gritar, se amem, né? Então, isso, a nossa identidade, professor Edson, ela também foi construída, tá? Porque se isso não fosse trabalhar, a tendência natural, principalmente de nós pardos, era embranquecer, né? Por quê? O embranquecimento traz privilégios, né? Agora, é o que eu estava falando antes. A polícia sabe quem é negro, talvez você não saiba quem é. O racista sabe, ele nunca erra o alvo. Talvez você ainda esteja na dúvida se é negro ou não. Negro é você que tem que decidir se é ou não. Mas na loja você sempre é seguido. É um sinal, viu? Porque você é negro. Sabe? Se pertença, né? Letramento científico abre um leque de possibilidades para trabalhar as questões raciais. E as questões raciais, acima de tudo, é você ouvir a dor do outro. É você trazer a cultura do outro. Lá em Siriaé, por exemplo, o hip-hop é muito forte, né? A gente consegue trazer ele para dentro da sala de aula, e você vê a alegria do menino, né, em expressar a dança, inclusive participando de campeonatos, é muito forte, né, na Mata Sul, mas às vezes falta incentivo de política pública, né, para que aquele menino deslanche, né, e vira até atividade econômica, sabe? Então, mas o racismo hoje, ele nos cerca, e somos nós, viu, Jerônimo? Essa geração de vocês, a minha é a geração anterior à cota e continuo lutando. A sua geração encontra eu estou falando especificamente a você, Jerônimo, pelo conflito geracional, tá certo? Eu sou um homem de 50 anos, eu estou falando com um rapaz aí de 25, 30, tem um corte muito grande. Aí você chega e encontra a universidade mais diversa. Aí você, de repente, pode achar que já está, né? A gente está evoluindo, mas quando você chega na pós-graduação, o negro some. Mas temos também parceiros, sim. O branco antirracista, ele está ao nosso lado. O branco humanista, ele está ao nosso lado. Mas ele tem que entender que o protagonismo é nosso, que é o que é feito aqui. Dá voz para a gente falar. Ele não pode assumir a voz de uma dor que ele não sente. Mas a carne mais barata do mercado não está tão barata. Nós estamos chegando. Eu tomo banho na minha piscina, mas agora ninguém vai mais secar a piscina. Isso é referência a um filme. A empregada toma banho na piscina e a patroa manda secar a piscina. Agora, não é mais, porque eu sou morador, eu não sou entregador de pizza, não. Eu não instalo a antena, não. Desculpa, moço. Perdão. Ele olha para minha esposa e diz, você faz faxina? Será que uma não negra, quando está no elevador com outra pessoa de classe média igual a ela, pergunta para ela que ela faz faxina? Será? Ou essa fala é sempre direcionada para uma mulher negra que está no espaço que eles acham que não deveria estar? Vamos ocupar geral. É como diz com sapiência, se a porta estiver fechada, a gente arromba. Vamos quebrar o cadeado. O resultado das cotas vai ser o negro que chega na universidade e permanece negro. Nós não temos revolta, nós não queremos vingança, nós queremos justiça, equidade. Né? Agora, negaram para mim e para você, na escola, para a gente aprender quem é Luther King. Eu não aprendi sobre Luther King na escola. Eu nunca ouvi falar sobre Malcolm X na escola. Então, a escola está a serviço de quem? O racismo institucional, ele está impregnado na escola. Então, quando o seu aluno procurar você com uma dor de sofrimento racial, a gente chama isso de irmandade. Eu tenho o hábito de chamar o preto de irmão. O cara pensa que eu sou religioso. O preto é meu irmão, o branco é meu irmão, o índio é meu irmão.
Mas não entre nessa ideia de que o Brasil é mestiço, somos todos mestiços, e aí você esquece que no Brasil o racismo é baseado pela expressão do gênero. É pela cor da pele, pelo nariz, sabe? E aí você diz, ô Sebastião, e o branco pobre? Aqui vem um adendo, eu vou fazer um adendo aqui. Vocês sabiam que durante muito tempo, a foto no currículo era uma seleção. O camarada olhava a foto e o currículo ia parar no lixo. Então foi preciso uma organização para que tirasse a foto do currículo, para que se o racismo quisesse manifestar, pelo menos tem que ser na entrevista. Tá? Mas assim, nós estamos avançando, nós temos uma legislação sólida, já existem municípios que quando tem uma organização mais forte, recorre até ao Ministério Público na área da educação para fazer a lei ser efetiva. O professor Edson pode falar também, a gente tá aqui, vocês controlam o tempo, mas assim, eu levei meus alunos para conhecer, levei meus alunos de Sirianém, levei meus alunos de Barreiro para essa atividade fora da sala de aula. Então, essa atividade fora da sala de aula é libertadora. Você procura um museu que preserva a memória histórica. Então, você que é um professor que chega numa comunidade quilombola, feito tem aí na região, como é que você chega para falar e para dar aula nessa comunidade sem saber a história desse povo, sem falar sobre a luta que eles tiveram pela terra, sem ouvir os mais velhos? Então, como é que você vai ser um professor de educação quilombola sem você se debruçar sobre os documentos? Como é que você vai dar aula de qualquer que seja a disciplina, né, no quilombo de Siqueira, né, professor Edson? Ou no quilombo aí, sem você ouvir o que eles têm a dizer. Isso, professor, não importa a derme dele, é a sensibilidade, é a formação, é buscar a formação permanente. Porque não há interesse em nos oferecer essa formação. Veja que a política de cota na pós-graduação ainda tem uma resistência muito grande. A política de cota nos concursos federais ainda tem uma resistência muito grande. Ok, pessoal? Beleza, muito bom, muito enriquecedor essa sua fala, viu? Edson, você quer fazer uma fala em cima dessa, fazer um gancho em cima dessa fala do professor Sebastião? Sim, sim. Parabenizar, né, pela precisão das colocações do colega Sebastião e trazer uma informação adicional de que, assim, como eu tinha falado, né, o meu referencial para me descobrir negro foi dos Racionais MCs, e até na reunião que tivemos na parte da tarde, eu coloquei a informação de que agora no ano 2020, 2021, a Unicamp, ela colocou na bibliografia do vestibular a obra Sobrevivendo no Inferno, que é um álbum dos Racionais MCs. Né? Então, assim, isso é resultado, Sebastião, da nossa luta. Né? Porque eu, como adolescente, eu me sentia estranho em saber que eu consumia um tipo de música que não estava facilmente massificado. Né? Então, assim, eu lembro assim, claramente, era eu e pouquíssimos colegas que conheciam. Né? Então, assim, passar esse tempo todo, né, mais de 20 anos, e eu perceber que aquilo que eu escutava, que o povo dizia que era som de maconheiro, som de marginal, virou referência para um vestibular como a Unicamp, isso não tem preço. Então, assim, isso aí vai entrar justamente, né, como resultado de uma luta secular de nós negros, que temos que lutar para conquistar mais espaços. Né? Você abrir a possibilidade e entender que aquilo que é produzido na periferia tem tanta qualidade como aquilo que Camões produziu, né, que Machado de Assis produziu e que outros escritores famosos da literatura mundial e nacional produziram. Então, só essa observação de que a gente tem, sim, conquistado esse espaço no espaço acadêmico, né, e a gente precisa enriquecer e trazer cada vez mais... Agora, André, tem uma questão, viu, André, que é pertinente ser colocada aqui. É uma fala forte, essa que eu vou dar agora, mas a gente está no embate, mas que as coisas devem ser claras. Então, veja só, eu estou vivo. A mensagem para você que está me ouvindo é essa. Então, professor Edson, a gente, pelo fato de eu conseguir envelhecer, isso já é muito relevante num país onde as pessoas matam
estão os nossos jovens. Então, me desculpe a franqueza, mas antes de você se tornar um intelectual negro, agradeça aos mais antigos pelos ensinamentos que passaram para você sobreviver. Você, Jerônimo, está vivo, porque os nossos irmãos, eles estão sendo massacrados. Muitos não conseguem chegar na graduação. A maioria mal chega no ensino médio. E os outros são exterminados. Então, assim, nosso ato político também é dizer, olha, viver é resistir, é existir, não é? Então, assim, a luta vai ser permanente. Então, tem aqueles meninos, aquelas meninas, né, que ainda precisa dialogar com a gente, porque chega na academia, chega nos espaços de poder achando que as coisas já estão resolvidas, viu? A luta é permanente. Poxa, mas eu quero pesquisar essa coisa, só tenho que falar contra o racismo. O negro brasileiro que não foi vítima do racismo, ele é alienado, porque ninguém escapa. A questão é como você fortalece a sua mente, não é? Eu lembro que eu fiquei com isso na cabeça, que vem ainda da época da escravidão, andar com o documento, né? O cara era livre, era forreado, tinha um documento, mas mesmo assim era sequestrado. E por que professor Edson, que a gente não anda sem documento até hoje? Eu não consigo ir na padaria sem o documento. Então a gente precisa de negros em várias frentes. Se você procura um psicólogo para falar sobre racismo, ele vai dizer que isso é coisa da sua cabeça. Então, precisa de um psicólogo negro. A primeira vez que um médico preto me atendeu, ele ficou mais espantado comigo do que eu com ele. Primeiro, porque ele estava diante do negro que poderia pagar um plano de saúde caro. Isso no Brasil é raro. E eu estava diante, da primeira vez na minha vida, de um médico negro. Quando eu fiz uma pesquisa na UFPE sobre essa questão da representatividade na graduação, a gente estava em 1%. Esse era o percentual de negros na UFPE naquela época. Será que mudou muita coisa? Né? Vamos avançando. A gente não pode parar. É uma luta que você não pode se cansar. Ah, professor Sebastião, eu quero estudar outra coisa. Vai estudar física nuclear. Não tem problema nenhum, mas a questão racial. Ok, pessoal? Estão ouvindo? Estão me ouvindo? Agora sim, professor. Retornou. Sim. Então, assim, qualquer negro, negra, que chega no espaço de poder, você tem sim que evidenciar: eu sou mulher negra, eu sou professor negro. Você tem sim que evidenciar: eu sou médico preto, eu sou médico preto gay. Você tem sim que evidenciar: eu sou doutora, porque tem doutorado, não porque é baseado numa lei ainda da época da regência. Você sou um engenheiro, eu sou sapatona, então eu sou bicha. Você tem que se firmar para poder contribuir com a sociedade, né? Porque eles lhe atacam para lhe assimilar, para domesticar. Então, é para escutar de jonga, sem ódio, sem amor, mas é para assistir Tarantino, é para assistir Spike Lee, é para ler Djamila, é para ler Bell. Você tem que estar alerta, né? Mas a gente está aí chegando, a gente está conseguindo fazer discussões como essa, né? E que essas discussões se tornem cada vez mais presentes. Jerônimo, você nos ouve? Você quer fazer alguma consideração? Você quer fazer alguma intervenção? Então, só assim para dar uma parcela de contribuição, ele tocou aí na questão da educação, né? Eu, logo quando terminei meu ensino médio, eu comecei a ser substituto no EJA. Deu um problema. Né? Ah, que pena. Caiu a conexão de Jerônimo.
Tá oscilando a internet dele. Deixa eu ver aqui se ele... Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Pode escrever aqui no chat, tá bom? Deixa eu ver aqui se Jerônimo retorna, né, para fazer a colocação dele. Enquanto isso ele retorna, fica o espaço aí para o professor Sebastião, professor Edson, se quiser fazer mais alguma colocação, tá bom? Professor Edson, você lembra, eu vou fazer uma relação aqui de alguns autores, talvez você conheça alguns, né, que é importante para a prática do professor de literatura, né, para o professor de biologia, para o professor independente da disciplina dele. Eu sou um professor que trabalha alfabetização, letramento e leitura, tá certo? Independente de qualquer coisa. Então, levar para o professor Edson, para os projetos feito que a gente fazia sob a coordenação de Josiane Rocha, de literatura, né, como Carolina Maria de Jesus, Solano Trindade, né, o grande Lima Barreto, né, que morreu pobre e miserável, mas eu aprendi muito com Clara dos Anjos, né, que é um livro que ele tem. Então, autores como o próprio Machado de Assis, que durante muito tempo foi visto como branco, né, professor Edson? Aí a sua praia, fala um pouquinho sobre isso, sobre a representação negra na literatura, professor Edson, ou indicações de livros. Muito boa colocação. A nossa coordenadora está aqui, viu? Josiane Rocha está aqui interagindo a toda, viu? Até fez um questionamento para você, depois você responde aí. De fato, a gente precisa investir mais nessa literatura que não está no cânone oficial. Nós, que fomos adolescentes nos anos 80, 90, sofremos um pouco por não ter uma literatura onde a gente se enxergasse, como é a proposição desse atual projeto. Mas agora, né, com as leis em vigor, a gente tem saído um pouco desse universo e tem vislumbrado outras possibilidades. Hoje à tarde, eu apresentei um autor, um maestro, que é o Moacir Santos, natural de Flores, aí próximo à Princesa Isabel, que ele é uma referência internacional, tanto para o jazz quanto para a música de uma forma geral. E para você ter ideia, Sebastião, eu até sugeri para que você visse um pouco a biografia dele, né, porque eu fiquei impressionado com a capacidade desse autor em produzir, em se reinventar. Para você ter ideia, ele foi professor de figuras como Guerra Peixe, como Baden Powell. Ele foi um dos precursores do movimento Bossa Nova. Só que o racismo estrutural impede que a gente conheça a obra desse autor. A gente escuta falar de Vinícius, escuta falar de Tom Jobim, né? Mas o Moacir Santos, que é natural de Flores, né? Estudou em escola pública, autodidata, negro, né? Ele chegou a produzir trilhas sonoras para Hollywood, como o 007 James Bond, né, nos anos 50. Então, assim, é um autor que, infelizmente, ele é mais conhecido fora do que aqui na nossa região. Até na minha fala, na parte da tarde, eu ressaltei a importância da gente pesquisar mais esses autores, né? Porque por mais que não seja solicitado no vestibular do IFPB, do IFPE, da UFPB, da UFPE, a gente precisa conhecer para cobrar que peçam ele na literatura, como fizeram com os Racionais, tá certo? Mesmo assim, são autores como Lima Barreto e tantos outros negros que passaram muito tempo invisibilizados e que agora a gente tem resgatado e trazido ele para o grande público também conhecer e divulgar que o negro, sim, ele é bom na produção literária, ele é bom na produção musical, ele é bom na produção científica. Só basta a gente investigar e, de fato, dar essa oportunidade para que a gente mostre, de fato, nosso talento. É verdade. É verdade. Beleza, pessoal. A gente já está se encaminhando, né, para o fim da nossa live, mas antes disso, fazer aqui colocar a pergunta da Josiane, professor Sebastião, né? Sebastião, as expressões do nosso cotidiano são racistas e tem pessoas que não sabem. O que você sabe falar sobre a palavra denegrir? Essa eu passo a bola para o professor Edson, né? Porque como é uma questão técnica aí, eu prefiro, minha área é outra, eu prefiro repassar para o professor Edson. Me ajude, professor, nessa questão.
de fato, algumas palavras ao longo da evolução, né, da gramática, da linguística, ela tem uma origem racista e hoje a gente muitas vezes utiliza sem ter essa percepção. A palavra denegrir, né, quando a gente fala assim, né, ele está denegrindo a minha imagem, quer dizer que essa palavra tem um tom pejorativo, né? Só que a palavra, o prefixo de, né, é a negação, né? E negrir vem de negro, né? Como se ao longo, né, com o passar do tempo, a palavra negrir ela fosse associada à palavra de, que é a negação, e isso formasse uma nova palavra que tem uma origem ali racista, tá certo? Então, assim, o movimento negro ele aconselha não utilizar mais essas expressões, e é até importante, foi muito boa esse questionamento da Josiane, porque a gente precisa se iniciar, de fato, em relação a algumas expressões que estão no nosso vocabulário, na nossa cultura, que a gente não percebe muitas vezes, né? Por mais que a gente não tenha aquela intenção de estar reproduzindo uma fala racista, né? Como por exemplo, a palavra mulata, por exemplo, né? A palavra mulata, ela surgiu, né, da mula, né? Porque a mula é um animal híbrido, né? Que é a mistura do cavalo com a jumenta, né? E aí surge a mula. E aí, com o tempo, lá no início, né, dos anos 20, anos 10, a palavra mulata, ela veio com essa significação, né? E hoje você fala assim naturalmente, sem perceber aquela origem, tá certo? Então, assim, é importante que a gente também se aproprie dessas expressões, desses vocabulários que guardam um fundo racista, por mais que a gente não tenha propriamente a noção de como aquilo ali surgiu. Aí é bom que a gente se aprofunde, tá certo? Pesquise, para até também na linguagem combater essa forma de racismo. Até porque, às vezes, a gente chega no ambiente, aí chega uma pessoa, vem assim, né, da parte externa, e diz assim, eu tô com cheiro de negro. Negro é cheiroso, tá? Negro é cheiroso. A negra é cheirosa, né? Então, mas essa questão, cheiro de negro, né, isso ele tá usando aí de uma forma bem pejorativa. Então, a gente precisa se educar, a gente precisa se educar para não ser pessoas tóxicas, a gente tem que se educar, e buscar estudar também sobre masculinidades, né, para que a gente se eduque e tenha convivências, né, com as mulheres, a gente começa a entender também esse universo. Eu sou defensor de que os homens devem se reunir para falar sobre essas questões também, sabe? A gente tem que educar os nossos irmãos sobre o feminismo. O feminismo ele vem contribuindo muito para essa questão. As feministas não são nossas inimigas. A gente precisa ler nossas irmãs, a gente precisa dar voz a elas, precisa aprender. O lar precisa ser mais democrático, né? E assim, um lar democrático você produz sujeitos que vão interferir na sociedade de forma positiva. Beleza, professor Sebastião, professor Edson. A gente está encaminhando agora para o fim da nossa live, então fica aí para as considerações finais, professor Sebastião e professor Edson. Eu gostaria realmente de agradecer, não é? Porque esse é um momento da gente estar interagindo, estar conversando. Nesse momento de pandemia, as pessoas estão isoladas, realmente tem gente que aproveita para crescer, para aprender, para ouvir o outro humildemente. E aqui eu não sou o dono da verdade, eu não vim trazer verdade absoluta, eu vim conversar, vim dialogar. Né? O contraditório faz parte, né? Mas eu vim expressar um conhecimento que eu tenho ao longo da militância. E eu fui uma pessoa que fui focado em 3 eixos: trabalhar, estudar e ser feliz. E mesmo assim, às 11 horas da noite, eu estava montado numa bicicleta, vinha de trabalho. Antes de ser professor de biologia, eu era pedreiro na construção civil, e parou uma viatura e o camarada apontou um fuzil para o meu peito. Isso nunca vai sair da minha mente, né? Então, se eu, que tive uma vida pautada por esse eixo, do trabalho, do estudo e da felicidade, passei por uma situação de ter uma arma de calibre pesado, uma arma de guerra apontada pelo meu peito, o que vai acontecer com você, meu jovem, com você, minha jovem, que não estuda, né? Que não leva a sério os estudos, né? Então, assim, busca excelência, busque conhecimentos, se aproprie até mesmo da cultura, do conhecimento e das técnicas eurocentradas, né? Que às vezes é a ferramenta que a gente tem para poder chegar no espaço onde o professor Edson chegou. Parabéns, professor, viu? Pela sua defesa, pela sua tese. Eu tive o prazer de ler o seu trabalho acadêmico. Isso é só o começo, né? O senhor vai continuar. E essa que fica a minha lição, né? Realmente eu tô muito satisfeito. Obrigado a você, viu, André? Né? Obrigado a toda a equipe aí do IFPB. E estamos juntos.
Obrigado, professor. Nós que agradecemos. Professor Edson? Eu gostaria de agradecer mais uma vez, né? Agradecer a audiência. Sempre quis falar isso. A chance não foi desperdiçada. Agradecer ao amigo Sebastião, né, por esse debate tão rico, né, por ele ter atendido esse convite, tá certo? Agradecer a mediação do André e do Jerônimo, as professoras Noara, Adriele, Hélio, né, ao professor Ivan, que está aqui estendendo um convite para que a gente participe. Eu vou participar, eu vou acompanhar, tá certo, do evento de biologia. Não vou me estender para poder iniciar esse evento já já. E, assim, dizer da minha satisfação, tá certo? De saber que tanta gente tem se interessado pelas questões raciais, certo? Como o Sebastião falou, né? A questão de você combater o racismo não é só a luta do negro, é uma luta de toda a sociedade, né? Porque todos nós herdamos o que foi o período escravocrata aqui no Brasil, certo? E a melhor maneira da gente combater isso é se conscientizando, é buscando os espaços públicos, é estudando, é buscando a liberdade. A gente se libertou da escravização oficial, mas a todo momento tem gente querendo escravizar a gente. E a gente nem percebe, se deixa escravizar. Domingo agora a gente vai participar das eleições municipais, né? E aí o voto ele é uma ferramenta muito importante e útil para que a gente possa, de fato, sugerir e cobrar políticas públicas. Tá certo? Então, antes de você dar seu voto, você procure saber qual é a agenda daquele candidato, se ele se preocupa com essas questões, não é só questão racial, não. É se ele se preocupa em, de fato, defender um estado, um município, né, mais fortalecido, se ele se preocupa em questões que competem a questão racial, como eu disse, né? Que é a luta pelo recorte de gênero e a luta pelo recorte racial. Então, assim, a forma que nós temos de lutar contra o racismo é ocupando esses espaços, né? Sabendo votar conscientemente, estudando para ingressar na universidade, auxiliando que outras pessoas também entrem para fazer coro conosco, tá certo? É de fato, como o Sebastião falou, formando um aquilombamento moderno. O que é um aquilombamento? É a gente ter aquele sentimento de irmandade, tá certo? Não só com quem é negro, em relação ao fenótipo, mas com quem tem essa consciência de fato despertada. E é assim que, de fato, a gente vai conseguir construir uma sociedade mais igualitária e mais justa, com um futuro melhor para nossos filhos e netos. Então, eu agradeço, tá certo? Uma boa noite, um bom evento para quem vai participar do evento de biologia. Eu vou estar aqui também participando. E todo mundo que participou no chat aí, muito obrigado. Abraço a todos. Abração, pessoal. Beleza, pessoal. Até a próxima. Abraço a todo mundo que nos acompanhou, tá bom? E daqui a pouco a gente segue na live da Semana da Biologia. Tá certo? Forte abraço e boa noite a todos. Boa noite.